Boa noite a todos, aqui é a professora Lucimara. Sejam bem-vindos à primeira semana científica virtual de Bioquímica da UFPR e vamos abordar o tema carboidratos complexos presentes em alimentos de origem vegetal, estrutura e funções biológicas. Aqui segue meu e-mail para contato e também vocês podem acompanhar as novidades lá no Instagram. Então, para que a gente possa entender o que são os carboidratos complexos, vamos trabalhar primeiramente os conceitos de carboidratos simples. Na nossa alimentação, os carboidratos simples são compostos pelos monossacarídeos, principalmente a frutose e a glucose, e os disacarídeos, a sacarose, proveniente da cana-de-açúcar, composta aí por glucose e frutose, e também a lactose encontrada no leite, formada pela galactose e glucose. Certamente outros monossacarídeos e disacarídeos estão presentes na nossa alimentação, mas esses daqui são os mais comuns. Em relação aos carboidratos complexos, o primeiro que eu vou trazer para vocês é o amido, que também é formado por glucose, mas vocês podem observar que são polímeros, formados pela união dessas unidades de glucose. O amido é formado pela amilose, que é um polímero linear, formado por glucoses unidas por ligações glicosídicas alfa-1,4, e a amilopectina, que é um polissacarídeo ramificado. Esses polissacarídeos estão nesses grânulos de amido que estão dentro das células vegetais. O amido, como vocês já sabem, é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais, da maioria dos vegetais. As fontes comerciais de amido são o milho, que vocês conhecem, a maizena, o amido de mandioca, ou que seja o polvilho, tanto doce como azedo, o arroz, outras sementes, trigo, raízes e tubérculos como a batata doce, etc. Nós encontramos no nosso laboratório uma fruta lá da região amazônica, que é extraída da mesma palmeira que se extrai o palmito, a pupunha. Essa fruta é rica em amido. Nós fizemos esse estudo que vocês podem encontrar aí no link, disponível até dia 27 de setembro, acesso gratuito, para que vocês possam conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho. Essa fruta é consumida lá na região amazônica na forma cozida e lembra muito o nosso pinhão aqui na região sul, que também é rico em amido e é comido também assado ou cozido. Okay? Esses carboidratos simples e também o amido, eles são conhecidos por serem carboidratos disponíveis ou digeríveis. Porque nosso sistema gastrointestinal tem as enzimas que fazem a hidrólise dessas ligações glicosídicas. Nós vamos absorver esses monossacarídeos e vão fornecer energia para o nosso corpo. Como a gente sabe, os carboidratos simples são fontes de energia. Eu recomendo a leitura desse artigo aí, escrito pela nossa ex-aluna Kalili e também pelo Rafael, que montaram essa empresa aqui, a Carrá, Nutrindo Atletas, um artigo bem interessante para vocês lerem sobre o tema. Esses carboidratos simples, naturais, vocês podem encontrar no mel, frutas, leite e derivados, em alimentos processados, onde são adicionados a sacarose, xarope de glucose de milho, e eu acho que um vilão aí também, o xarope de milho rico em frutose, em refrigerantes, bebidas, sorvetes, doces de uma forma geral, chocolates e bolachas, etc. Aquelas gostosuras que fazem a gente ganhar peso, engordar. Por quê? Porque o excesso de carboidratos simples, uma vez que você não se você não precisa dessa energia, você vai estocar como gordura, você vai engordar. Então eu gostei dessa frase aí que eu achei nesse site, que quando a gente fala em frutose, a gente lembra fruta, mas a fruta na verdade vocês vão ver que não é o vilão. Por quê? É difícil exagerar na ingestão de alimentos que contêm açúcar natural. Seria preciso comer uma quantidade enorme de frutas para igualar o açúcar de um único doce ou lata de refrigerante. Por outro lado, exageramos nos açúcares através dos alimentos processados sem perceber. Comum, a gente vai assistir uma TV, um filme, pega um pacote de bolacha, pega um bolo e vai comendo, e quando você vê, a quantidade de calorias é muito grande, açúcar, e você vai engordar. Então, eu trouxe aí
Por exemplo, essa reportagem que saiu na Veja Saúde recentemente, onde trata aí a frutose, um açúcar sob suspeita, será? Então, observou-se que nos últimos 20 anos o consumo de frutose aumentou muito nos países desenvolvidos, em torno de 250%, é muita coisa. Isso se deve principalmente ao xarope de milho rico em frutose que foi descoberto aí na década de 70. Então a indústria alimentícia começou a adicionar esses xaropes nos alimentos, né, doces, justamente porque a frutose é mais doce do que a própria glucose. E o abuso então do consumo dessa frutose, além de engordar, né, leva ao risco de diabetes, problemas cardiovasculares e o fígado gorduroso, que é chamada esteatose hepática. Eu trouxe para vocês também, para quem quiser se aprofundar no tema, 2 artigos disponíveis na Open Access que tratam sobre o tema, a ingestão da frutose em excesso, né, associada com doenças do fígado, e inclusive esse artigo mais recente que trata inclusive do câncer de fígado associado com a ingestão excessiva de frutose. Então tem que tomar cuidado aí com esses carboidratos simples, né? Não pode exagerar no consumo. E por outro lado, que é o tema da palestra, quem são eles? Quem são esses carboidratos complexos? Qual a importância deles para a nossa saúde? Né? Eles são chamados de carboidratos resistentes ou não digeríveis, ou seja, nós não vamos ter as enzimas digestivas para hidrolisar essas ligações glicosídicas. Eles também são chamados de fibras alimentares ou fibras dietéticas, que é um conceito nutricional. Esse conceito surgiu em 1953 por esse pesquisador, Hipsley, ao estudar aí as gestantes, né? Ele observou que as gestantes que consumiam muitas frutas, verduras e legumes tinham muito menos problemas durante a gestação. Então, pela primeira vez, ele usou esse termo fibra dietética. Mas esse conceito ele vem se modificando, né, com o passar dos anos e também conforme a legislação de cada país, ele é um pouquinho diferente. Então, nós temos definições mais restritivas, que consistem, né, essas fibras são apenas polissacarídeos, somente carboidratos, né, polissacarídeos complexos, e da parede celular vegetal, ou seja, tem que ser de planta, né, origem vegetal. Mas nós temos definições mais abrangentes, onde podem ser qualquer molécula, né, desde que não seja digerida pelo nosso sistema gastrointestinal. E então pode ser aí diversas fontes. Nossa legislação brasileira, a RDC 360 de 2003, usa essa definição mais abrangente, onde a fibra alimentar é qualquer material comestível que não seja hidrolisado pelas enzimas digestivas. Eu trouxe essa tabela que eu retirei desse artigo, que também está disponível para vocês pelo QR Code. É uma dica, se vocês não conseguirem acessar aqui os QR Codes pelo tempo da palestra, eu vou colocar lá no Instagram esses links, né, esses QR Codes para vocês acessarem depois com mais tranquilidade esses artigos. Então aqui nós temos dentro dessa tabela quais são as fibras, né, que tipos de fibras alimentares nós temos dentro desse conceito mais abrangente. Os polissacarídeos da parede celular vegetal, como a celulose, hemicelulose e as pectinas, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos polissacarídeos de reserva, de energia. O amido, ele também pode ser resistente, existem algumas formas de amido que nós não conseguimos digerir. E também as frutanas, que algumas plantas, ao invés de estocar amido, estocam as frutanas. Nós temos aí gomas e mucilagens, tanto a partir de plantas, como também de algas, como os alginatos, agar e carraginanas. Temos polissacarídeos de fungos e insetos, como a quitina e quitosana, de animais, como colágeno e condroitina, e outros, né? Temos a lignina aqui, proteínas da parede celular e etc. Nós vamos abordar principalmente, né, os polissacarídeos, carboidratos complexos aí. O primeiro que eu vou falar para vocês são as frutanas. Já ouviram falar? As frutanas? Então, são polímeros que a planta começa a sintetizar a partir da sacarose e nós vamos colocar aí unidades de frutose. Então, nós temos a questose, nistose, frutosionistose e assim por diante. Nós vamos aumentando essas unidades de frutose. Então, nós temos aí os fruto-oligosacarídeos, também conhecidos por FOS.
E se nós formos aumentando mais ainda, nós temos aqui até médio 100 unidades de frutose, nós temos a inulina. Já ouviram falar? A fonte comercial de inulina, mais comumente empregada na indústria, é a chicória, alcachofra de Jerusalém e essa planta aí é chamada agave. No mercado nacional, vocês podem encontrar essa inulina adicionada em alguns produtos, com apelo aí rico em fibras, tanto na forma isolada, aqui somente os fós, como uma grande mistura aí de outros tipos de fibras. No mercado internacional, a oferta é ainda maior. Nós vamos ter inulina tanto da chicória como alcachofra de Jerusalém ou dessa agave. E eu aproveito aqui para trazer para vocês observarem na rotulagem alguns termos que vão aparecendo aqui. Que a inulina é uma fibra solúvel, é uma fibra dietética, promove a saúde pré-biótica, estimula as bactérias amigáveis. Nós já vamos falar aí também sobre esse tema. Mas, prof, eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar esses suplementos, eles são caros. Não precisa. Na verdade, a inulina é encontrada em várias plantas, principalmente da família Asteraceae, que estoca como o polissacarídeo de reserva é a inulina. Então, nós encontramos no nosso lab, e o Pedro, que estudou a camomila, encontrou os fruto-oligosacarídeos e a inulina no chazinho de camomila. Então, aí, um chá usado há muito tempo na nossa alimentação e é uma fonte aí de inulina muito saudável para a nossa saúde. Nós também encontramos no chá de camomila um outro tipo de carboidrato complexo, que é chamado de glucuronoxilana, e em colaboração aí com a professora Maria Fernanda, e o professor Roberto, que estão aí na fotinha, nós também observamos que a camomila, como a gente sabe, tem efeito sedativo, calmante, mas esse polímero, essa glucuronoxilana, também seria responsável por esses efeitos sedativos e ansiolíticos para o chá de camomila, que antigamente era atribuído apenas a uma molécula chamada apigenina. Nós também encontramos a inulina na carqueja e no guaco, porque também são plantas dessa família Asteraceae. E observe que nós encontramos um efeito hepatoprotetor para esses polímeros, que também já foi relatado para a inulina de outras fontes, de outras plantas. Então veja que é um efeito oposto daquele que eu comentei para vocês da frutose livre, Aqui não, é efeito hepatoprotetor. E com relação às outras fibras, os outros polissacarídeos complexos que eu vou falar para vocês são as hemiceluloses e as pectinas. As hemiceluloses nós temos xilanas, arabinoxilanas, mananas, glucomananas, galactomananas, xiloglucanas. Em relação às pectinas, homogalacturananas, raminogalacturanas do tipo 1 e tipo 2, arabinanas, galactanas, arabinogalactanas do tipo 1 e 2 e xilogalacturananas. Eu sei, são muitas palavras diferentes aí. Quem me conhece sabe que eu adoraria ficar aí descrevendo a estrutura desses polissacarídeos complexos, mas não temos tempo para isso aqui na palestra. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, observem, cada símbolo desse representa um tipo diferente de monossacarídeo. Então, observem a grande variedade de monossacarídeos que nós temos nesses polissacarídeos complexos. Nós temos açúcares ácidos, como ácido galacturônico, ácido glucurônico, nós temos fucose, raminose, arabinose, apiose, galactose, glucose, xilose, manose, ou seja, uma infinidade muito grande de monossacarídeos. E esses monossacarídeos estão ligados de várias formas nessas estruturas complexas. Então, vocês já podem ter uma ideia que o efeito fisiológico dessas fibras não vai ser igual, vai depender estrutura química desses polissacarídeos complexos. Então aqui eu trouxe os efeitos fisiológicos das fibras, os mais conhecidos, os foram primeiramente observados, foram os não fermentativos, que seja, quais são? Aqueles que, devido à presença das fibras no nosso trato gastrointestinal, eles evitam a constipação intestinal, pois acelera o trânsito do sistema gastrointestinal devido ao aumento do volume das fezes
e também, principalmente, se consumida juntamente com a água, né? Porque muitas fibras formam um gel, aumenta o volume, né, do nosso bolo fecal e aumenta então a quantidade e a frequência da defecação. Então evita a constipação intestinal, aumenta a sensação de saciedade, então você tem menos fome, ajuda a diminuir os níveis sanguíneos de glicose, porque aumentam, né, diminui a absorção desses carboidratos no nosso intestino, diminui os níveis de colesterol e triglicerídeo, porque muitas fibras também se ligam ao colesterol e aumenta a excreção de ácidos biliares nas fezes, e também ajuda a eliminar toxinas que se encontram no intestino. Por isso são associadas com uma saúde intestinal, um menor índice de câncer de cólon e de outros problemas inflamatórios do intestino. Então, esses efeitos, claro que vai depender, como eu falei para vocês, do tipo da fibra, do tipo do polissacarídeo, se a fibra é solúvel ou insolúvel. Solúvel é quando elas se dissolvem em água, geralmente são viscosas, né, formam um gel, e as insolúveis não se dissolvem na água e realmente formam uma grande massa, um volume, né, nas fezes. A recomendação diária de ingestão para homens é de 38 gramas por dia e para mulheres de 25 gramas por dia em média. Será que a gente consegue ingerir? Vocês estão ingerindo essas quantidades de fibras? Vamos pensar nisso, é importante. E os outros benefícios fisiológicos das fibras são os fermentativos, que ganharam mais atenção, né, nos últimos anos. Vejam que esses mecanismos fermentativos têm a ver com as nossas bactérias intestinais. Então surgiu aí também o termo pré-biótico. O que é um pré-biótico? É um composto, né, que não é digerível e que a partir da sua metabolização pelas nossas bactérias intestinais, né, modula a composição ou atividade dessa microbiota intestinal, conferindo um efeito fisiológico benéfico, né, ia estar feliz ao nosso corpinho. Nesse artigo, vocês mostram que a quantidade de publicações por ano, usando esse termo pré-biótico, aumentou muito com o passar dos anos, né? E com certeza aqui está até 2014, esse número é muito maior agora em 2020. O que seriam esses efeitos, então, fermentativos? Uma vez que essas fibras estão lá no nosso intestino grosso, as bactérias conseguem, então, quebrar essas ligações glicosídicas dessas fibras, né, liberando os monossacarídeos livres. E esses monossacarídeos livres, então, são usados pelas bactérias na fermentação, produzindo moléculas como butirato, acetato e propionato, que são chamadas de ácidos graxos de cadeia curta, né? Por que as bactérias conseguem fazer isso? Porque justamente nós temos uma grande diversidade bacteriana no nosso intestino e também elas apresentam uma grande diversidade de enzimas, ou seja, elas têm enzimas diversificadas que conseguem quebrar essas ligações glicosídicas diferentes. Enquanto que nós, né, humanos, temos aí apenas 17 enzimas envolvidas na digestão de carboidratos, né? Então, nós somos muito limitados nesse aspecto, enquanto que as bactérias não. Então, desses efeitos, né, da fermentação, produzindo esses ácidos graxos de cadeia curta, nós vamos, como eles são ácidos, né, acabam diminuindo o pH do cólon. Isso faz com que diminua o crescimento de bactérias patogênicas, aumente a absorção de minerais e principalmente o butirato, um desses ácidos graxos de cadeia curta, está muito associado com a diminuição da resposta inflamatória intestinal. Então, faz com que realmente o intestino fique muito saudável, não inflamado. Novamente, isso vai depender do tipo da fibra do polissacarídeo e das características, né, do paciente, da microbiota. Eu trago, além desses dois efeitos, que a ingestão de fibras está associada com também uma diminuição do risco de alergias e um aumento da imunidade das pessoas, né, do paciente. Como que isso estaria envolvido em relação à imunidade? Vejam aqui, no nosso intestino nós temos as placas de Peyer. Nessas placas nós temos células, né, de defesa, como os macrófagos, monócitos, células dendríticas,
que consegue entrar então em contato com esses polissacarídeos ou as fibras, né, dietéticas, e acabam modulando então a atividade dessas células para, né, melhorar a saúde imune do paciente. Nesse artigo, que eu gosto bastante também desse professor, ele pergunta, né, será que a microbiota intestinal agora está relacionado com tudo, né, com todas as doenças? Vocês podem observar que em 2006 apenas 90 artigos tratavam do tema, enquanto que agora em 2016 mais de 3.000 artigos. E eu posso falar para vocês que com certeza agora em 2020 é muito, muito mais. Então essas bactérias intestinais estão relacionadas, cada vez mais estão se percebendo, com várias doenças, inclusive do sistema nervoso central. Vocês já devem ter ouvido falar do termo gut-brain axis, que é o eixo intestino-cérebro, né, com várias doenças aí do sistema nervoso central, doenças cardiovasculares, doenças do fígado, doenças de diabetes, resistência à insulina, obesidade, alergia, a inflamação de baixo grau, ou enfim, cada vez mais a gente vê que, dependendo do nosso intestino, da nossa microbiota, a gente pode sofrer aí, se a gente tiver uma disbiose. O que é disbiose? São as bactérias, um aumento muito grande das bactérias patogênicas no nosso intestino, a gente pode realmente sofrer aí consequências de ter várias doenças. E a microbiota, ela não é imutável, ela pode ser modificada, né? Ela está sob a influência de vários parâmetros, como por exemplo o metabolismo, unidade, e aqui ó, coloquei bem grandão para vocês a nutrição. Então nesse gráfico mostra que em crianças, né, a ingestão de 2 porções de fruta por dia, 4 e 6 porções de fruta por dia, e o aumento, né, conforme a criança ingere mais fruta, da quantidade de bactérias benéficas do nosso intestino. Então isso está diretamente relacionado. Qual que é a perspectiva aí para frente? Entender a especificidade, né? Quais fibras poderiam promover especificamente o crescimento de bactérias chave, né? Das bactérias benéficas. Eu achei bem interessante esse artigo escrito pela aluna Thaisa, né? Que é nossa egressa do programa, que está fazendo pós-doc nos Estados Unidos, com o professor Bruce Hammaker. Também um artigo disponível para vocês e vale a pena aí se atualizar e quem quiser, né, ter mais interesse. No nosso laboratório, nós estudamos aí várias frutas e plantas medicinais em relação à estrutura química e atividade biológica dessas frutas, né? O trabalho que eu quero mostrar aqui para vocês, alguns, né, não dá tempo de mostrar todos, é justamente a modulação da microbiota intestinal, feita pela aluna Thaisa, né? Com as pectinas da ameixa, e dois tipos de pectina e a xiloglucana, que é uma hemicelulose do tucumã. Então vocês podem ver aí pelas cores, né, que nós temos bactérias diferentes. Aqui o FOS, que é o nosso padrão, a xiloglucana e as pectinas, e aqui o início, né, como que era no início do experimento, e aqui sem as bactérias crescendo sem fibra nenhuma. Vocês podem observar que pelas cores, né, por exemplo, a xiloglucana aí tem essa laranja, né, em grande quantidade, que é a Bacteroides uniformes. Então essa bactéria aí adorou, né, fazer a metabolização da xiloglucana. Esse mesmo gráfico a gente pode ver de uma outra forma, que então quanto mais intensa a cor, mais tem o crescimento dessa bactéria. Então vocês podem ver que conforme a fibra teve uma diferença, então aqui no início do experimento, com o FOS e com as pectinas, né, e com a xiloglucana, ou seja, nós conseguimos modular as bactérias, né, de acordo com o tipo de fibra que é ofertada. Isso é bem interessante. Com relação à parte imune, o que a gente tem feito? Nós trabalhamos em parceria com a Sheila, com o professor Marcel, em células do macrófagos THP1, e nós observamos que também, dependendo da estrutura química, as pectinas testadas aqui foram do pimentão, conseguiram modular tanto a expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias, diferentemente de acordo com a estrutura. Também eu trago aqui do pimentão, nós fizemos atividade antitumoral, em colaboração com o professor Alexandre Aco, da farmacologia, e Eliana Adami,
Mas nós também já testamos outras pectinas nesse modelo. Quem quiser conhecer mais, eu recomendo esse vídeo que foi feito pela nossa UFPR TV, porque esse trabalho foi premiado, então foi feito um vídeo bem interessante aí relatando os resultados dessa pesquisa. Com relação à acerola e também outros polissacarídeos, nós testamos atividade antioxidante intracelular e, no caso da acerola especificamente, a antifadiga. E foi observado aí que os animais que usaram a arabinana, né, um tipo de pectina da acerola, conseguiram nadar muito mais tempo, né, então tiveram uma performance muito melhor em relação ao grupo controle. Testamos também o efeito gastroprotetor, né, que essas pectinas ou esses polissacarídeos complexos têm no nosso estômago. Nós observamos no caso aqui do maracujá, que é obtido a pectina da casca do maracujá, um efeito gastroprotetor. Já observamos também para outros tipos de pectinas esse efeito gastroprotetor em colaboração com a professora Maria Fernanda da farmacologia. E certamente todos esses estudos, né, são feitos de maneira multidisciplinar. Então, queria agradecer a todos os programas de pós-graduações, Ciências, Bioquímica, Farmacologia, Biologia Celular e Molecular, a Fisiologia, a outras universidades, como a Universidade de Purdue, a Universidade aqui do Mato Grosso do Sul, Campinas e a Federal de Viçosa. Também agradecer à comissão organizadora pelo convite para essa palestra, ao Centro DRMN da Universidade pelas análises, aos técnicos e outros professores do Grupo de Química de Carboidratos pela colaboração, pela amizade, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Bioquímicas, agências financiadoras, CNPq, Fundação Araucária, que sem esse apoio de todas essas pessoas, essas agências, nada disso seria possível. E deixo aí novamente meu contato. Nesse link aqui vocês conseguem acessar aí um formulário para críticas, dicas, sugestões, dúvidas. Serão bem-vindas para que eu possa, né, melhorar e responder, ajudar aí vocês também. E deixo aí uma sugestão, como vocês podem ter visto na palestra aí, comam mais frutas, comam mais verduras, legumes, alimentos de origem vegetal, porque eles têm fibra e vocês já perceberam um pouquinho que a ingestão dessas fibras, quanto mais variadas, né, forem, melhor vai ser a sua saúde, a saúde do teu intestino e a saúde do teu corpo. Beleza? Obrigada aí e desejo a todos um excelente evento, uma excelente semana, com excelentes palestras, tenho certeza. Um grande abraço.